Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália Nicole, eu tô aqui preparando algumas coisas aqui para os meus filhos e eu tava querendo compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que é um dos meus objetivos, né, do canal. Compartilhar com mães, né, e pessoas que têm esse objetivo de ensinar com leveza, tranquilidade e me ensino realmente de fato que aconteça na real. E uma das coisas que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas tem dificuldade é matemática, né? E isso é até justificável, porque muitas vezes nos foi ensinado de uma forma assim muito pesada, sabe? Muito abrupta, como eu digo logo, assim, né? Bem querendo, para não falar outras palavras. Então, eu queria dizer para vocês uma coisa. O meu filho tem 6 anos de idade e eu tenho uma forma de ensinar com ele, ensinar ele de uma forma assim, compreendendo, sabe, os limites, até onde ele pode ir naquele dia. Aí eu paro, dou uma, sabe, dá uma arejada, não forço. Eu vejo, mesmo que seja uma atividade da escola que tem que entregar, eu sempre tenho, eu penso assim que eu tenho um bom senso de não expor ele a um ponto de ele ter aversão àquilo. Eu gosto de sempre trabalhar com ele com desafio, sabe? Não falar assim, sempre levar ele ao limite, mas do desafio. Não do limite do estresse, daquele ponto que a gente não consegue mais realizar aquela atividade naquele dia, né? Não sei se as mães já passaram por isso, porque criança é muito assim. Tem dia que ela tá aprendendo muito, mas tem dia que o ritmo tá outro, é outro diferente, às vezes não dormiu bem, às vezes não tá comendo bem, alguma coisa acontece, muda do ambiente, um barulho. Tudo isso afeta, né? Porque eu acho que a criança está naquele processo de se identificar, se até nós mesmos, adultos, quantas e quantas vezes nós pegamos um ritmo a determinados momentos, em outros momentos nós não já estamos naquele mesmo ritmo, né? Não sei se vocês me entendem sobre isso. Então hoje eu vou falar uma coisa para vocês muito importante sobre a matemática. Além de matemática, uma coisa que é básica, que é a tabuada. Mas mais básico do que isso são os números, né? Pra gente chegar lá. Os números, as formas geométricas que as crianças amam. Pelo menos eu acho é muito difícil uma criança não gostar de forma geométrica, não gostar de pintar uma forma geométrica, né? Não gostar de brincar com os números. Geralmente tem atividades, brinquedos que tem números. As crianças amam. Quando a criança ela entra de uma forma assim muito, sabe, lúdica, elas amam, elas adoram os números. Mas muitas vezes, quando chega nessa tal da tabuada, parece que é um divisor de águas. Determinados momentos, nesse momento, a criança fala: eu não gosto de matemática, não é? Quantas e quantas vezes? E eu falava assim, eu mesmo, nessa época que... E aí elas começam a dizer, eu acho que a grande maioria, se não for todas, não pode dizer isso, né? Mas a grande maioria fala quando chega nessa parte de matemática, porque eu acho que começa o desafio, né? Porque não deixa de ser um desafio. Começa a sair daquela parte meio que lúdica, né? Pra ir pra aquela coisa mais assim, que eles já são acostumados a fazer tanto, que isso que é justamente o grande segredo, né? A repetição. E aí eles começam a fazer parte de um novo universo, né? De começar a ter lógica nas coisas que eles estavam fazendo sem mesmo saber, né? E aí começa. Eu acho que o nosso primeiro erro, né? Querer que a criança grave. Tem que gravar. Eu me lembro que eu tava falando aqui que quando eu estudava matemática, tabuada, eu não sei se vocês vão se identificar com isso, mas aí ficava, bora lá. 1 mais 4. 1 mais 4. Isso é assim, né? É 1 mais 4. Aí na escola, às vezes você era desafiado e, tipo, isso era até bem bacana, né? Porque acabava criando uma competição entre os alunos, mas às vezes a professora, fulano de tal acertou. Tipo assim, depreciando quem não acertava, né?
Então, tipo assim, às vezes você não sabe o nível de como que aquela criança foi ensinada em casa, e às vezes era exposto isso na sala de aula. E eu não sei, eu só sei que eu não tenho muitas lembranças muito assim, maravilhoso nessa época. Por quê? Porque eu lembro que tinha que ser meio que, tipo assim, a gente é meio que obrigado a. Então, o primeiro desafio, assim, tanto para as mães como para os próprios filhos mesmo, tipo assim, pra mãe eu sugiro, sabe? Pega uma canetinha também e bota numa folha de papel e você faz pela sua memória emocional, eu nem sei, toda a tabuada. Lógico que você gastaria 1 hora, meia hora para fazer mais adição, subtração, divisão e multiplicação nas folhas, né? E você vê o nível de dificuldade de você lembrar talvez de algumas coisas, ou não. Pode ser que você já tire de letra rapidamente e você faça talvez até menos do que meia hora. Agora, para a criança, é como se fosse ela vai aprender aos poucos, né? Primeiro de de dois, até chegar no 10, de adição, aí depois subtração, a mesma coisa. Devagarzinho. Mas eu comecei a fazer aqui em casa como se fosse assim, não assim, eu vou estudar a tabuada. Eu sempre coloco a tabuada como se fosse assim, no final de algumas atividades, às vezes português, alguma coisa que não tem nada a ver. Aí eu coloco uma unidade, né? Dessas, ou de ou de dois. Às vezes eu faço muito esse trabalho de repetição das coisas que eu sei que ele já sabe. E coloco uma que ele não sabe, sabe? Pra não ficar aquela coisa exagerada. Mas eu coloco não pra ele ficar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3. Aí, coisa mamãe. Não. Eu falo pra ele escrever. Eu boto ele pra escrever de várias maneiras. Tanto tipo assim, 1 mais 1. Ou então já naquela operação, né? Um em cima e um embaixo. E a barrinha com o símbolo que eu quero. Que no caso é a adição, né? Aí nisso ele vai. Nas outras vezes vai. Ele vai fazendo assim. E eu faço também um desafio com ele. Eu sempre falo assim. Ele falou assim: mãe, eu posso conferir no dedo? Às vezes quando é uma coisa mais difícil. Eu falei assim: pode, filho, conferir no dedo. Mas eu sempre falo assim: filho, só confere no dedo quando realmente tu não conseguir. Porque isso também já é um treinamento, né? Porque a gente sabe que isso pode até funcionar no começo, mas depois, sabe? Eu quero que na verdade eu tô observando nele, eu não quero que ele grave, eu quero que ele aprenda, né? Mesmo que ele espere um pouco para responder, porque eu vejo que tinha muito essa questão de a gente querer responder 3 mais 3, 6, 4 mais 4, 8, como se fosse que a gente fosse tirar a mãe da forca, né? Mas não pode ser, meu filho, tu não precisa responder dessa maneira. Tu tem apenas 6 anos, você tem que esperar, você tem que raciocinar, você tem que entender que você está somando. Aí eu tento começar a fazer analogia com bolinhas, com tracinhos. Mas eu disse, filho, tenta fazer isso na tua mente, sem ficar fazendo isso no papel. Se tu achar que é muito difícil, tu vai fazendo os tracinhos ou começa a mentalizar. No começo ele usava muito tracinho. Depois ele começou a ficar olhando para cima e pensando. Comecei a observar isso nitidamente. E depois ele começou como posso dizer, eu digo ao dela aqui que ele começou a entender o que é concentração. Porque antes eu deixava a casa totalmente em silêncio, eu tentava colocar meu outro filho para dormir, para ele estudar, mas a gente vê que a realidade na escola, na vida, não é assim, essas condições ideais, né? As condições ideais, elas existem só quando a gente está ali controlando tudo, né? E a mãe ali e tal, mas a realidade não é essa. Então, tipo assim, eu vejo que a grande maioria das crianças, elas começam a ter bloqueio porque começa essa questão de tem que gravar tabuada. Aí, lógico
que é uma coisa, é um desafio, e geralmente as pessoas conseguem, mas com muito choro, com muita chateação. Eu lembro que eu acertava quando, pra me acertar, aí nos últimos desafios, assim como se fosse assim, minha última chance eu acertava, por exemplo, mas eu já tava com os olhos cheios de lágrimas. Então, tipo assim, era um processo doído. Eu imagino, está começando aqui, que antes ainda tinha essa questão de dar bolo, né? Bater na mão quando acertava, quando você me disse que é assim que a pessoa acertava. Então, tipo assim, será mesmo se as pessoas acertavam e ficavam aquela imagem para sempre da tabuada, ou era só aquele momento para a pessoa acertar para não apanhar, né? Então é uma questão assim. Então eu vejo assim, eu sempre compartilho com vocês ideias aqui, e eu espero que isso seja uma coisa bem assim, que vocês pensem, né? Que eu não quero que a criança aprenda, pelo menos aqui os meus filhos aprendam com traumas, com sacrifício, porque tem que aprender, porque... Não, a gente tem que aprender, mas num processo bacana, sabe? Satisfatório, sabe? Aquela questão assim. E nunca querer que ele aprenda uma coisa lá na frente, se ele não sabe ainda, sabe, o beabá aqui. E o beabá da matemática, geralmente, são os números, mas a criança tem muita facilidade de aprender números, formas geométricas. Mas quando chega bem aqui na tabuada, é uma questão assim que eu faço assim, e aí, como é que tá a tabuada? Geralmente as pessoas perguntam isso, por quê? Porque as pessoas sabem que muitas pessoas não... geralmente, quem não gosta de matemática detesta tabuada, né? É meio que uma coisa assim. Aí quando a pessoa é adulta, as pessoas aprendem tabuada. Por quê? Porque precisa mexer com dinheiro, elas não querem ser enganadas. E isso aqui é mais como se fosse um processo como posso dizer, de resistência mesmo ali, porque tem que aprender isso e aquilo, para não ser enrolado, não ser passado para trás. Mas todo aquele processo gostoso da matemática, da para trás, que era para ser, sabe, digerido de uma forma bem gradativa, ela foi totalmente corrompida, porque por muito tempo na fase da criança ela fala que ela não gosta de matemática. Então eu espero que eu tenha, sei lá, dado uma dica ou pelo menos um bate-papo bacana aqui entre as mães. E eu espero assim que eu possa contribuir com vocês. Eu vou começar um desafio de tudo que eu começar a ensinar, desde o processo do cronograma mesmo, como eu faço. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha, assim, pelo menos contribuído uma gotinha no oceano aí dos estudos dos meninos, das crianças. E eu espero realmente que isso seja um grande desafio. Assim, eu falo desafio porque ele vai ser alcançado, né, nas nossas vidas como mãe, como os pais aí que queiram ajudar os filhos a ter uma real, assim, uma identidade com os estudos, sabe? Porque a gente vem de um sistema, assim, muito, sabe... Tem muitas coisas que eu desaprovo, que eu não concordo. Então, tipo assim, eu tinha que fazer por mim mesmo, né? Na vida dos meninos. Então... eu não sei até onde que eu posso influenciar, porque eu sempre falo para os meninos assim, o meu filho, você passa o dia todo vendo seu pai e sua mãe estudando aqui, então não tem como não ser influenciado por isso. Então, eu faço questão mesmo de falar, filho, tô estudando, teu pai tá estudando, silêncio, isso e aquilo. Porque eu sei que vocês são crianças, mas vocês vão ser adultos, e eu espero que vocês sejam adultos bem-sucedidos no estudo, tá? Então, eu espero que vocês tenham paciência, que é um processo realmente, sabe, de formiguinha. A gente não vai ver esse resultado hoje, é no futuro, mas é no futuro das pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos, né? Então, beijo, se cuidem aí, se curtam e bora estudar. E só esse é a saída pra gente virar aí essa chavinha, tá? Tchau!